Né, irmãos? No moto. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu quero cumprimentar todo o povo de Deus, né, com a paz do Senhor Jesus. Hoje é o 20º dia, né, irmãos? Então, tirando hoje, falta mais um dia nós vir no monte aqui. Aí já encerra essa campanha de 21 dias aqui no monte, né? Hoje já vai para 20º dia, para a glória de Deus, né? Hoje é o penúltimo dia, né? Falta mais um dia só. Mais uma vez que nós vem aqui, já encerra essa campanha, né, irmão? Aqui o tempo tá de chuva, choveu ontem um pouco, né, irmão? Tá meio frio. Então, de repente, a internet ela pode cair, né, irmão? Dado móvel, infelizmente nós sabemos que o dado móvel, né, irmão? Tanto o dado móvel, tanto a internet, conforme a mudança do tempo, de repente cai, né? Então, se de repente a live desaparecer, os irmãos, né, sabe que mais um dia nós estamos aqui no monte, nós vamos orar normal, né? Mesmo se a internet cair, nós vamos orar normal e depois nós vamos embora, né? Mais um dia nós estamos aqui da campanha, para a glória de Deus, né? Porque nós, né, irmão, nós que acompanha, principalmente aqui no monte, né, que a gente sabe que usa dado móvel, né? Então os irmãos têm que estar cientes, não é sempre que, infelizmente, né, a gente vai conseguir fazer completa, né? Sempre cai mesmo, né? Sempre cai, né? Porque nós estamos tipo no meio do nada, né, irmão? Nós estamos no meio do nada, no meio da mata, né? No meio do nada, praticamente, né? Nós estamos no meio do nada. Então, muitas vezes a internet pode funcionar muito bem, o dado móvel, né? E muitas vezes pode variar, né? Pode ficar caindo. Deixa eu ver se eu compartilho a live aqui para os irmãos entrar, né? Louvado seja Deus, já tem para os irmãos entrar para... Louvado seja Deus que assim que a gente entra na live, né? Ela demora alguns minutos até mandar para os irmãos com a... De repente a live desaparecer, os irmãos, né? A notificação, né? Se a pessoa tiver com o celular na mão ali, consegue ver a notificação, né? Se a pessoa não tiver ali na hora, ali com o celular na mão, talvez não consegue ver já em cima. Depois que vai reparando que vê a notificação. Mas nós estamos aqui mandando para os irmãos poder entrar, né? Louvado seja Deus. Vamos ver qual vai ser o primeiro irmão a entrar nessa live hoje. Vamos ver qual vai ser o primeiro irmão a entrar nessa live hoje. Acho que nós vamos colocar um testemunho aqui, né? Já que o, o rádio não está com muita bateria, né? A primeira irmã a entrar aqui é a irmã Meire Regina. A paz do Senhor Jesus, irmã Meire Regina. Estamos aqui dando um tempinho, ver se consegue os irmãos entrar na live, né? Meire Regina. Louvado seja Deus. Hoje estaremos à tarde da benção, lá em Braúna, né, irmão? Se o tempo não fechar muito, né, irmão? Fechado tá fechado. Se não cair temporal, né? Porque a gente usa a moto, né? Não tem como, já pensou? Sair debaixo de tempestade para pegar pista, irmão, né? É muito perigoso. Quando a gente já tá na pista, a gente já tá na pista. Fazer o quê, né? É pra gente sair de casa, porque é uma campanha que tanto pode ser orado sábado agora, como pode ser sábado que vem. Então é uma campanha que não quebra. Então, quando é uma campanha que já corre o risco de quebrar, aí é diferente, né, irmão? Aí você tem que ir mesmo para não quebrar a campanha. Mas nós, se não for, não quebra, porque nós já temos combinado com Deus, né? Porque quando a gente viaja isso aqui, se for necessário pular 1, 2, 3, 4, o tanto de sábado que for precisa, a gente pula tranquilo. Mas com certeza nós vamos lá encerrar a campanha hoje, né? Vamos lá para encerrar a campanha. Louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, os irmãos, as irmãs, né? Deve valorizar, irmão, essa oportunidade. É uma oportunidade que talvez um dia nós não terá mais ela. Talvez hoje, quantas pessoas, quantos, irmão, quantas pessoas
pessoas doentes, cancerosas, ardéticas, que sabe que nós fazemos a live, né, irmãos? Não paga nada, é de graça. E as pessoas não participam. Outras pessoas que precisam de uma vida espiritual, de um apoio, de oração, de uma palavra de verdade, uma palavra de doutrina. Porque a palavra de doutrina, quem não sabe, irmão, a palavra de doutrina, ela fortalece o nosso espírito. E a Bíblia vai mais além, dizendo ainda que é medula, ou seja, saúde para os nossos ossos. A palavra de doutrina, para quem não sabe, irmão, ela é um fortificante para o nosso espírito. Ela nos fortalece. Só da gente ouvir ela. Talvez não, para muitas pessoas, muitas vezes, talvez não tenha importância uma doutrina aqui na live. Para algumas pessoas que não sabem disso. Mas Deus é testemunha. Quantas pessoas, quantas, irmão, entra no meu privado e fala: pastor, hoje eu sou um crente de doutrina. Hoje eu sirvo a Deus de verdade. Eu conheci, através das tuas lives, eu conheci a doutrina. Eu não sabia, porque na minha igreja não prega. O meu pastor não prega isso. Hoje eu sei que é pecado isso. Hoje eu sou um crente de verdade. É milhares de pessoas. Então a gente vê que é uma importância muito grande. Muito grande. Em todo tempo, em todos os lugares, a gente pregar a doutrina. Porque realmente, irmão, quem quer servir a Deus de verdade, quem quer ter um verdadeiro encontro com Deus, quer conhecer como é servir Deus, se é só levantar as mãos, aceitar Jesus, ir para a igreja, se é só isso. Que a Bíblia não requer, vamos supor, que a Bíblia não requer nada da gente. Então a doutrina ela é muito preciosa. Hoje, quantas pessoas, irmão, eu posso dizer para vocês aqui umas 15, pelo menos assim que eu sei, que já entrou no meu privado falando: pastor, hoje eu sou uma pessoa de doutrina. Hoje eu posso dizer que eu sou um salvo, eu sou uma salva em Cristo Jesus, pelas misericórdias de Deus. E pelas tuas lives que você... Eu não perco uma live, pastor. Tem vezes que eu não posso entrar ao vivo. Porque eu trabalho, eu corro daqui, eu corro dali, eu tenho filho para criar, para cuidar, né? Tenho crianças. Então não tem como eu parar da frente da live e ficar ali assistindo. Não tem como. Depois eu vou e olho, eu acompanho depois. Quando dá para me entrar, eu entro. Quando não dá, depois eu acompanho. Mas eu tenho aprendido muito com a tua live. Hoje eu sou uma serva de Deus. Hoje eu sou um servo de Deus. Eu não vivo mais doente. Eu não vivo mais macumbado. A minha vida, pastor, as pessoas falam, irmão, a minha vida era de ponta cabeça, pastor. O diabo pintava e bordava na minha vida, porque eu andava na vaidade. Hoje não. Hoje eu tenho uma vida abençoada com Deus. Hoje eu sei como é servir a Deus. E graças às tuas lives, pastor, continua pregando. Pastor, continua pregando. Não deixa de pregar essas verdades. Porque quantas pessoas estão sendo livres? As pessoas têm falado, dizer, quantas pessoas têm sido livres, pastor? Quantas pessoas você tem conseguido tirar das garras do diabo através das tuas lives? Então a gente vê, irmão, a importância muito grande da gente pregar a doutrina. A importância da gente pregar a doutrina. A importância da gente pregar a doutrina, irmãos. O que é doutrina? Doutrina, irmão, é o verdadeiro ensinamento da palavra. Não é nada mais do que a palavra. A doutrina, irmão, ela é o próprio Deus.
A doutrina é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, é o próprio Jesus. É a doutrina. Quem não tem doutrina não tem Deus, não tem Jesus e não tem o Espírito Santo. E isso é bíblico, não tem. E eu vou te mostrar. Vamos lá, irmão. Epístola de João. O que é epístola? Epístola, irmão, é das cartas em diante. Aonde estão as cartas? Começa de Romanos. De Romanos para lá começa a carta. Vamos lá, epístola de João. 1 João. Está lá perto de Apocalipse. Vamos ver se é verdade mesmo. Quem não tem doutrina, vamos ver se a Bíblia fala mesmo. Quem não tem doutrina, não tem Deus, não tem Jesus e não tem o Espírito Santo. É a Bíblia que fala. E se a Bíblia fala, e aí, irmão? Eu posso dizer que a Bíblia está mentindo? Eu tenho como falar que a Bíblia está mentindo? Ah, o que vocês acham? Nós podemos falar, irmão, que a Bíblia está mentindo? Que é a mentira da Bíblia? Vamos ver, irmãos. Vamos ver. Louvado seja Deus. Eu não sei o que o William Manuel colocou, né? E o compilador Marcos, né? Ele excluiu. Aquelas mãozinhas junto, né, irmão? Não pode. Eu falo direto, irmão. Não coloca aquelas mãozinhas junto. Porque elas estão, né? Lá na imagem da Aparecida. Então os irmãos não colocam a mãozinha junto, né? Sempre que os irmãos, as irmãs colocar, muitas vezes os irmãos que é administrador também da live, os irmãos vai excluir, né? Porque não pode, né, irmão? Não pode colocar aquelas mãozinhas junto. Louvado seja Deus. Mas o comprador Marcos está dizendo que não tinha nada a ver com mãozinha junto. Mas sem querer ele excluiu. Ele está dizendo aqui que foi sem querer, mas não foi mãozinha junto não. Foi sem querer, ele excluiu, ele está pedindo perdão, né? Eu estou falando que eu vi agora, ele falando aqui que sem querer ele excluiu a mensagem do nosso irmão William Manuel. O William Manuel, o comperador Marcos, está falando perdão, meu irmão. Foi sem querer, amém? Então, tanto está perdoado, comperador Marcos, vai no peque mais. Louvado seja Deus. Que maravilha, né, irmão? Tão bom que suave é que os irmãos vivam em união. Aí eu já aproveitei e não sabia se era mãozinha junto, né? Então os irmãos sabem aquelas mãozinhas junto, assim, né, irmão? Ela tá lá na imagem da Aparecida. Então os irmãos não usam aquela mãozinha junto, em posse alguma, né? Digita a palavra bem. Vamos lá, Epístola de João, capítulo... É 2 João, eu acho. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá. Cadê aqui? Que as epístolas, né, bem pertinho. Olha só o que diz, irmão. Eu vou pegar o celular, vou virar o celular ali, para os irmãos verem que realmente fala isso. Vamos ver, irmão. Ó, Epístola de João está perto de Apocalipse, ó. Tem 1ª, 2ª, ó. Apocalipse já está encostado, tá vendo, ó? Apocalipse já está do lado, ó. Tá vendo Apocalipse, ó? Ó. Judas só é um, né? Epístola de Judas. Aí já vem Apocalipse, ó. Aí 3ª e 2 João. Então é Epístola de João. 2ª epístola. Porque tem o 1º, o 2º e o 3º. É a 2ª epístola, ó. Capítulo 1, versículo 9. Ó. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, e não o recebais em casa, e nem tampouco os saudeis, né? Saudeis. Porque quem sauda tem parte na sua obra. Eu vou explicar aqui para os irmãos, irmão, tá vendo? É tão sério, irmão, que a Bíblia diz assim para nós nem receber eles em casa. As pessoas que não trazem a mesma doutrina. Isso não quer dizer católico, irmão, isso quer dizer crente. Que diz que é crente, mas envergonha o nome de Jesus.
Diz que é crente, mas está na prostituição. Mulheres todas peladas, dizendo que é crente. Homens que diz ser crente, sem camisa, mostrando o pelo do peito, de bermudão. A Bíblia diz para nós nem receber eles em casa. Esses que diz ser crente, não é os católicos. Os católicos ainda não conheceram Jesus, não aceitaram Jesus. Porque a Bíblia diz assim, ó, melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. Então aqui, ó, a Bíblia fala, irmão. Aqui, ó, Epístola, né, de 2 João. Epístola de 2 João. Na minha Bíblia, né, 2 João, irmão. Epístola de 2 João, não é evangelho. Evangelho é evangelho, epístola é epístola. É a epístola de 2 João, perto de Apocalipse. Faltando umas 3, 4 folhas, irmão, já vem Apocalipse. Com 3, 4 folhas já vem o Apocalipse, ó. Epístola de 2 João, é 2 João. É porque é só, ó. É só o quê, ó? Só é 13 versículos a carta de 2 João. A carta de 2 João só é 13 versículos. Bem pequenininho, ó. Só isso aqui já é epístola. Aí aqui já é o terceiro, ó. Então, a epístola de 2 João, capítulo 1, versículo 9. Ó. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Versículo 11. Porque quem sauda tem parte nas suas obras má. Você vê, irmão, é coisa tão séria que a Bíblia fala para nós, que é para nós nem receber eles na nossa casa. Isso não quer dizer o católico. Está dizendo aquele que diz ser crente. E envergonha Jesus. A coisa é tão séria, irmão, tão sério o evangelho, que a Bíblia chega a dizer, irmão, que é melhor a pessoa não conhecer. É melhor a pessoa não conhecer do que conhecer e não obedecer. Então a doutrina, irmão, é o verdadeiro ensinamento da palavra. E a própria doutrina é o próprio Deus. É o próprio Jesus. Porque a doutrina é a verdade. Jesus disse o quê? Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. O que é a verdade? O próprio Deus. O próprio Jesus. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho. A verdade. Aí, ó. Olha ele falando que é a verdade. E a vida. E falou o quê? Conhecerei a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Quem é a verdade, irmão? O Espírito Santo. Quem é a verdade? O próprio Deus. Que é a doutrina. A doutrina chega a dizer, Jesus, aquele que não traz essas coisas, nem saudai eles. Porque quem saudar eles... Porque você sabe que o irmão está no adultério, na prostituição. Está na mentira, está na lasciva. E você cumprimenta ele, a paz do Senhor, meu irmão. A Bíblia diz, irmão, que nós temos parte com eles. Então não devemos nem saudar eles. Nós não devemos nem saudar eles, irmãos. Nem saudar a paz do Senhor, minha irmã. A irmã está no pecado, irmão, está no adultério, toda pintada, rebocada. Como dar paz para ela? Se ela não tem, ela é uma atribulada. Porque o crente que anda no pecado é um atribulado. É uma atribulada, irmão. Ou não? O crente que está no pecado está na paz. Porque ele não tem paz. A paz é Jesus. Ele não tem doutrina. E está dizendo aqui, irmão, que aquele que prevarica, aquele que deixa, não tem parte, não tem Deus e não tem Jesus. A Bíblia está dizendo aqui, irmão. A Bíblia está falando, não é eu. Não foi eu que escrevi isso, não. E não foi eu que mandei escrever. Foi Deus que mandou escrever e foi o homem inspirado por Deus. Vê na tua Bíblia como é que fala aí. Não é, eu acho que não é só na minha Bíblia, não. Será que é só na minha Bíblia, meu Deus? Será que a minha Bíblia tá diferente da dos irmãos? Vê na tua Bíblia aí, irmão.
Eu quero que os irmãos coloquem aí na minha Bíblia, está igual, pastor. Vê aí, irmão, na tua Bíblia, se está que nem a minha. A epístola de João. João está lá perto de Apocalipse. Quando fala epístola, está lá perto de Apocalipse. Né? Que é de Romanos para lá é epístola. Quando fala evangelho, o evangelho é Mateus, Lucas, né? Que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse é os 4 evangelhos. Quando fala epístola de João, é lá para frente. Está lá perto de Apocalipse. Vê na tua Bíblia aí, irmão. Segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Vê se fala que nem a minha. A minha fala assim, ó. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. E quem persevera na doutrina de Cristo, esse tanto tem o Pai como o Filho. Eu queria ver se os irmãos respondem aí para mim. Se na tua Bíblia está igual a minha, irmão, ou se é só na minha. Vê na tua Bíblia aí, minhas irmãs, e responda aí, pastor, a minha está igual à tua. Para mim falar, ó, na Bíblia do irmão fulano, vou ter os nomes dos irmãos aqui. Vê aí, minhas irmãs, vê aí, meus irmãos. Se na tua Bíblia está igual a minha, ou se é só a minha que está desse jeito. Será que é só a minha, meu Deus? Meu pai, será que a minha Bíblia está diferente da dos irmãos? Ó, Epístola de João, faltando 3 folhas, 4 folhas, já vem Apocalipse, ó. A minha faltando 3 folhas, já vem Apocalipse, ó. Vamos ver. Ó, aqui, ó, aqui é Apocalipse, ó. Ó, Epístola de João, ó. Vamos lá. Ó, 2 folhas, 3 folhas, já vem Apocalipse. Epístola de 2 João. Epístola de 2 João, ó. Segunda Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 9. Todo aquele que prevarica, não persevera na doutrina de Cristo, não tem Deus. É o que eu falei, irmãos. A doutrina é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Né? Eu mostrei dentro da Bíblia para os irmãos que a doutrina é o próprio Deus, é o próprio Jesus. João 8,32 diz o quê? Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Aí Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Aí eu estou falando para você que a doutrina é a verdade e a verdade é o próprio Deus. E a doutrina é o próprio Deus, é o próprio Jesus. Jesus se apresentou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Entendeu? Então a doutrina, irmão, ela é essencial. Ela é tudo nas nossas vidas. Quem realmente quer morar no céu, quer ser liberto, realmente quer abandonar o mundo, quer viver uma vida de verdade com Deus, ela aceita a doutrina. Aquele que não quer viver o verdadeiro evangelho, ele se levanta. Ela se levanta por quê? Eles querem viver no adultério. Quer casar hoje, casar amanhã, casar depois. Quer mentir. Quer andar toda pintada, parecendo uma Josabel. O batão, irmão, irmãs, escuta só. O batão é o sangue do diabo. Quando você que quer ser liberta. Porque muitas vezes a gente está orando, Deus quer te libertar, e você fala, por que eu não sou liberta? Porque você está usando o sangue do diabo na tua boca, que é o batão. Se você sabe que o batão é o sangue do diabo, e você tem coragem de pegar o sangue do diabo e passar na tua boca, a verdade é uma só, minha irmã. Você nunca vai ser liberta. Nós podemos orar para você, você é curada por algumas horas, ou por alguns dias, ou por alguns meses, quem sabe até por alguns anos. Mas depois, se você continuar passando o sangue do diabo na tua boca, a doença vai voltar pior. A doença vai voltar pior do que era. Você que passa o sangue do diabo na tua boca, você está dando autorização para o diabo entrar na tua casa e na tua vida e destruir tudo. Você está abrindo a brecha para o diabo acabar com a tua vida. Acabar com o teu casamento, acabar com a tua saúde, bagunçar o colete.
Você que sabe que aquilo ali pertence ao diabo, e você está usando o que pertence ao diabo, você está andando com o diabo. Você está de mão dada com Satanás. Agora, quando você passa a obedecer a Deus, aí agora você passa a andar de mão dada com Deus. Aí agora as coisas já mudam. Agora, vamos lá, nós oramos para você. Você é curado aqui na live. Você é curada. Mas já já você vai e passa o sangue do capeta na boca. A doença, infelizmente, ela vai voltar. Jesus falou o que para aquele homem? Vai e não peque mais, para que não suceda coisa pior. Vai lá, irmão, no tanque de Betesda, em João. Agora é Evangelho de João. Lá que fala do tanque de Betesda, acho que é capítulo 5. Jesus curou aquele homem e falou para ele, vai e não peque mais, para que não suceda coisa pior. Então muitas pessoas, a gente ora, a pessoa é curada, a pessoa é liberta. Só que a pessoa vai e já passa o batomzão na boca, o sangue do capeta. Já já a pessoa está, ai, eu estou morrendo, ai. Nós lava a nossa mão. Quer continuar usando as coisas do diabo? Infelizmente o diabo vai te levar para o inferno. Quer continuar dando vazão para capeta, para demônio? Quer continuar agradando o inferno? Você vai parar lá no inferno. Se você não obedecer a Deus, não obedecer, não querer ser liberto, você vai parar lá no inferno. Jesus falou para aquele homem do tanque de Betesda, João capítulo 5. Vamos lá ver se é isso mesmo. Agora é evangelho, irmão. Agora não é pista, agora é evangelho. Agora é o evangelho de João, que é Mateus, Marcos e João. Vamos lá. Vou tirar aqui o celular de novo aqui do carregador. Ó, vamos lá. Marcos, Lucas. Ó, João. É Lucas, depois é João, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ó, João. Vamos lá, capítulo 5. Ao tanque de Betesda. Tanque de Betesda. Ó, versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo e disse, eis que já está sã. Não peque mais, para que não suceda alguma coisa pior. Ó. Depois Jesus o encontrou no templo e disse, eis que já estás sã. Não peque mais, para que não suceda alguma coisa pior. Então tá aí, irmão. Então, veja só. Vamos supor, a gente ora para a pessoa, irmão, faz até campanha para a pessoa. A pessoa é curada. Mesmo que a pessoa não está usando mais o batom, mas só a pessoa colocar no status, ou colocar a foto no zap, aquela foto que está com o batom na boca, a doença ela vai voltar. E a Bíblia chega a dizer que vai voltar pior do que era. O que Jesus falou para o homem? Vai e não peque mais, para que não suceda coisa pior. Você já está sã, você já está curado. Mas vai e não peque mais, para que não aconteça coisa pior. Irmão, então é claro. Muitas vezes a gente olha para a pessoa está liberta, já foi curado. Aí a pessoa vai diante do espelho e passa o sangue do diabo na boca. O diabo entra de novo na pessoa. Ai, a doença entra pior na pessoa, irmão. Fazer o quê? A pessoa quer viver assim, ó. Quer agradar o diabo, quer agradar o inferno.
Porque o salário do pecado é a morte. A pessoa não quer ter uma vida realmente com Deus, aí. Sabe que não pode, sabe que o batão é do capeta, é da pombagira. Qual é o interesse que a mulher tem, irmão, de usar o sangue da pombagira na boca? Sabe que é pecado. É o sangue do diabo. Como tem coragem a irmã passar o sangue do diabo no lábio dela? Ela sabe que ela corre risco, irmão, de ir para o inferno. Se ela morrer na hora que ela estiver passando batão, se der um teremelique nela, um derrame cerebral, e ela morrer ali com o sangue do diabo na boca, ela vai direto para o inferno, ser atormentada o resto da vida. Ou se ela morrer passando batom na boca, não se libertou, não quis abandonar o sangue do capeta e morrer naquele estado, ela vai direto para o inferno. Então o evangelho, irmão, é para quem realmente quer ser um crente. O evangelho não é para fafarrão, para fafarrona, que quer viver o mundo. Quer viver o mundo? Fica no mundo. Você não quer nada com Deus, não quer nada com a verdade? Fica no mundo. Senão vai estragar o evangelho. Porque é o povo mundano que tem estragado o evangelho. As igrejas mundanas que estragou o evangelho. Hoje o evangelho está aqui por causa das igrejas mundanas. Então, se não existisse as igrejas mundanas, se não existisse a falsa igreja crente evangélica, porque a igreja mundana é a falsa igreja crente, não tem nada de crente. Ela estragou o evangelho. Então essas igrejas, na verdade, tinha que fechar todas elas. E abrir igrejas de doutrinas. Que todas as igrejas fossem de doutrina, as igrejas evangélicas. Se todas fossem de doutrina, irmão, o mundo hoje seria outro. O mundo hoje seria outro. Os crentes seriam respeitados. Os crentes seriam respeitados. Hoje, crente não tem respeito hoje. Por causa do quê? Por causa dos crentes fafarrão. Das crentes fafarrona. Mulher que diz ser crente, toma a esposa da outra mulher, tem coragem de abandonar os filhos para viver com outro homem. Homens têm coragem de deixar a mulher com 4, 5 filhos e vai com a mais novinha embora e fala que é crente. Traz escândalo terrível. Mulheres que dizem ser crente e faz foto nua, fotos peladas, e elas mesmas colocam na internet e diz que vazou. Como vazou? Como é que vazou? Fala para mim, irmão, como que vazou? Não é que vazou coisa nenhuma, irmão. Elas mesmo colocam aquilo lá. Elas pegam outro número, faz um falso face, faz um falso WhatsApp, pega um número que ninguém sabe que é dela, e ela mesmo pega aquelas fotos, ela joga dentro dos grupos do WhatsApp, depois ela exclui aquele número, joga fora e já era. Aí aquele número ela nunca usou. Aí depois, vazou a foto. Ela tem coragem de biquíni, toda nua, dizendo que é serva de Deus. Uma verdadeira mundânea. Aí depois ainda sai fazendo live. Ainda as pessoas têm coragem de acompanhar essas lives. As pessoas estão indo para o inferno. E querem continuar indo para o inferno. Porque nessas lives satânicas, é assim de revelações, de prosperidade. É só mandar um pix que você é revelada de prosperidade. É só mandar um pix. É revelada que Deus está te dando uma chave. Entendendo? Mulheres todas nuas, todas pintadas, rebocadas. Não tem nada a ver com Deus. Se você pagar para elas e falar aqui, ó, você vai pregar o que eu quero ouvir.
elas topam. Porque o negócio delas não é salvação. O negócio dela é dinheiro. Ah, eu posso ser o que eu for. Você não vai pregar contra o meu pecado. Você vai pregar o que eu quero ouvir, que Deus é comigo, que Deus tem uma obra na minha vida. Você vai pregar isso diante do povo. E ela topa. Quanto que é? É 2, 3 mil a pregação. Ela troca Jesus, ela vende Jesus como Judas. Vendeu Jesus por 30 moedas, ela vende Jesus. Ela vende a verdade por 30, 40, entre aspas. Porque o negócio deles é dinheiro. Eles não tem negócio com salvação. Aí depois vai no meio da favela para tampar o que fez de errado. Aí depois aparece na favela pregando para tampar aquilo que ela fez, aquilo que ele fez de errado, achando que o povo vai esquecer. Aí é o povo conhecido, o povo do Pix, o profeta do Pix, a missionária do Pix, tá assim, ó. Eu quero ver aquele último dia, porque lá no céu não vai ter Pix. Lá no céu não vai ter o Pix, irmão. O Pix vai levar a multidão para o inferno. Não é o Pix, né, irmãos? Na verdade, não é o Pix. É o amor pelo dinheiro. Muitos, irmãos, venderam Jesus. Muitos venderam a verdade para poder ter um carro do ano, uma casa de luxo, a vaidade. As pessoas, irmão, pessoas que têm coragem de entrar na live dessas mulheres, desses homens, tudo nu, cabelão penteado, raibanzão escurão na cara, tem coragem de acompanhar essas lives. Essas pessoas precisam nascer de novo. Essas pessoas precisam nascer de novo. Entendeu? Porque, irmãos, o nosso objetivo aqui não é din-din, não é Pix. O nosso objetivo aqui, irmão, é salvação das almas. Nós estamos aqui para mostrar a verdade para você. Se você não quer a verdade, você não quer ouvir a verdade, você não é obrigado a ficar na nossa live. Você pode ir para live mundâneas. Você pode ir para a live que aplaude você no pecado, morrendo, indo para o inferno, e lá na live lá está dizendo que Deus se agrada de você, do jeito que você está. Porque Deus só quer o teu coração. A tua mão, a tua boca, o teu corpo, vai tudo para o inferno, a tua alma, o teu espírito. Deus só quer o teu coração. Ai, o céu é açougueiro. Deus é açougueiro, Deus só quer o teu coração. Vai a tua alma, o teu espírito, tudo para o inferno. Deus só quer o teu coração, minha irmã. É só o teu coração que Deus quer. O teu corpo, a tua alma, o teu espírito, vai tudo para o inferno. Deus só quer o teu coração. Deus só quer o teu coração. Misericórdia, né? Misericórdia. Então aqui nós estamos pregando a verdade para você. Você que realmente quer ser um crente. Você que realmente quer ser um servo. Uma serva de Deus. Você não quer viver na prostituição. Você não quer viver nas drogas. Você não quer viver com amante. Porque você sabe que não tem segundo casamento. Não tem, irmão. É a pessoa que conhece, sabe que não tem segundo casamento. E sabe que divorciou e casou. É a pessoa que realmente tem algo com Deus. Na hora abandona o homem e aquela mulher. Na hora. Não, na hora. Na hora já chega em casa e fala, ó, a partir de hoje nós não tem mais nada. Porque não tem segundo casamento. Na Bíblia não tem. O pastor me mostrou que na Bíblia não tem. E eu não posso ir contra a Bíblia. Não é doutrina do pastor não, porque ele mostrou na Bíblia. Doutrina dele, se ele não mostrasse na Bíblia, ele mostrou. Está escrito na Bíblia. E eu não posso ser contra a Bíblia, então eu não te quero mais.
Nem que tem filho, tem isso, tem aquilo. Não, não. Eu não quero ir para o inferno. Eu não vou para o inferno, não. Não, 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 não te quero mais, não. Não existe segundo casamento. Todas as irmãs sabem que não existe, irmão. E não tem negócio de dizer mãe, porque tem mãe de filha, que sabe que a filha está no adultério, não tem segundo casamento. Tem que falar, ai, a minha filha é fiel. Ô, irmã, aonde a tua filha é fiel? No adultério. Está bajulando a tua filha? Então se fosse outra, agora é tua filha, se está bajulando, sabe que está no pecado, está no adultério. Você não tem que concordar não, minha irmã, você tem que falar, minha filha, sai desse pecado antes que seja tarde. Agora se você ficar alisando a cabecinha da tua filha, ai, a minha filha, ela é fiel a Deus. Fiel na onde? Está no adultério ou é fiel? Ah, que fidelidade é esta? Então muitas mães sabem que a filha está no adultério, dá vez de pregar para a filha, fica alisando o pecado da filha. A minha filha é fiel, é uma serva de Deus. Aonde? Aonde a tua filha é serva de Deus no adultério? Hã? Então você está jogando a tua filha mais no inferno. Você está querendo o sacerdote Eli, seus filhos no adultério, e ele não pregou contra os seus filhos. Morreu seus filhos, morreu, ele também caiu da cadeira. Irmãos, pai que é crente, pai que é pastor, que nem eu fiquei sabendo uma história de um pai, ele é pastor, e a filha dele é entre aspas, uma missionária, e ela já vem, né, no adultério, já há muito tempo. Ela está na igreja, já dá uma loucura nela, ela vai lá no mundo, pega um homem, começa a namorar, e começa, irmão, já ir para a cama com aquele homem. Aí ela faz toda a vontade dela, ela satisfaz a carne, aí ela volta para a igreja de novo. E o pai dela é pastor, sabe de tudo isso, e ela não fica de banco, e ela continua pregando. Aí quando ela entra na vontade dos desejos da carne, ela vai de novo lá para o mundo, começa a namorar, já vai para o rapaz com a cama, já vai para a cama. Eu não estou dizendo, irmão, porque existe caso que a irmã vem para a igreja e namorou um rapaz no mundo e aquela irmã é apaixonada por aquele rapaz. E ela está fazendo de tudo para trazer aquele rapaz. Aí ela pega um pouco firme, depois ela volta, mas é o mesmo rapaz. Já muda toda a história. Essa outra é uma missionária, entre aspas. Aí ela fica na igreja, aí ela vai lá para o mundo, pega outro homem, já é outro, não é o mesmo. E ela já vai para a cama, fica lá, ai, vai casar, vai casar, vai casar, vai casar. Aí ela volta para a igreja de novo, abandona aquele homem, volta para a igreja. E não pega banco, não pega disciplina. Já foi rapaz na igreja falar, ela fez isso, quem é você para estar pregando aí no altar? O rapaz foi lá na igreja desmascarar ela. Quem é você para falar alguma coisa? Você fez isso comigo na cama e está dizendo que é crente. Aí o pai dela puxou o cabo do microfone, porque o rapaz pegou o microfone e começou a falar. E ele sabe que é verdade, sabe o que ele falou, irmão? Falou que o rapaz estava mentindo. Falou que o rapaz estava defamando a filha dele. Olha só, que pastor é esse, hein? Esse pastor, ele está dando moral para a filha dele continuar no pecado. Ela está no pecado, nascer vergonhice, porque a família que é crente apoia. A mãe que é crente apoia. O pai que diz que é pastor apoia. Pastor na onde, irmão? Aonde isso é pastor? Aí a família vai tudo bagunçada. Tudo bagunçada. Aí ninguém da família aceita Jesus, por quê, irmão? Eles dão mau testemunho. Eles mesmo dão mau testemunho. Entendeu?
eles dão mau testemunho, porque um pai que é pastor sabe que é verdade, porque ele conhece a filha até morava com ele. E de novo ela está na prostituição de novo. Ela teve coragem de abandonar Jesus, foi lá para o mundo e pegou um desviado. E vai casar com o desviado. Olha a situação dela. Ela vai casar com o desviado. Agora fala para mim, quando ela for pregar para esse desviado, quem vai ser o marido dela, fala para mim, seja sincero. Ela vai ter moral de pregar doutrina ou querer que ele vá para a igreja? Fala a verdade, irmãos. Ela vai ter moral de falar isso? Irmão, então todas as igrejas que sabem disso, aonde ela mora, todas as igrejas que sabem de tudo isso que ela fez lá, porque lá muitas igrejas sabem do que ela fez. As igrejas, irmão, porque a Bíblia fala, depois de uma repreensão, duas, e não aceitar, é para nós nem aceitar mais na igreja. Nesse caso dela, nem que ela, vamos supor que ela casa com esse desviado. E tudo isso elas vêm fazendo. E ela volta para Jesus. Ela não pode subir no altar. Ela tem que ficar de disciplina no mínimo. Por tudo que ela já fez, no mínimo, irmão, ela tem que ficar de 5 anos de disciplina. Menos de 5 anos ela não pode ficar. Porque ela já vem fazendo isso há tempo. Vamos supor, já é o 5º rapaz. Já é o 5º rapaz. Ela já tem até filho da prostituição. Ela já tem até filho da prostituição. E ela sendo crente, já deve ser os 5 rapazes. Isso por baixo. O que eu sei é o que Jesus falou àquela mulher samaritana. Tivesse 5 e nenhum dos 5 é teu. Ela não sei. Jesus que conhece sabe. Quem sabe Jesus vai falar, já tivesse 10. Já tivesse 15. Agora, que vexame, que vergonha. Uma pessoa que diz que é crente, que já andou na mão de 5 homens, saiu da igreja e foi lá para o mundo. Aí faz o que faz, depois volta de novo para a igreja, prega, e não fica de disciplina. E o pai é crente, o pai é pastor, dirige igreja. A família, irmão, o diabo pinta e borda. E tem uma coisa, eu vou ser sincero. Deus está mandando eu falar para essa família que essa família sabe que é eles. Essa família sabe que é eles. Se eles não se consertar, eles vão chorar lágrima de sangue. Todos eles vão chorar lágrima de sangue. O pai que diz que é pastor, a mãe, as irmãs que diz que é crente e apoia tudo isso. Se eles não se consertar, vocês vão ficar sabendo dos acontecidos no meio deles. Vai ter muitas mortes no meio deles. E não é morte espiritual não, é morte física mesmo. Eles vão chorar lágrima de sangue. Se eles não se consertar o mais rápido possível. O pai que diz que é pastor, na verdade, irmão, ele tem que entregar a credencial de pastor. Ele tem que chegar para o pastor maioral e falar, ó, eu fiz isso e isso, eu apoiei a minha filha e eu quero me disciplinar. Eu tenho que ficar de disciplina. Se ele fizer isso, ele reconhecer, ele mesmo reconhecer, sem precisar o pastor chegar até ele, tomar a carteirinha dele de pastor, ele mesmo reconhecer e fazer isso, irmão, ele já não pega todo o tempo que ele tinha de pegar de banco, porque ele se humilhou. Mas se caso chegar até o pastor dele, e o pastor dele saber de toda essa situação, e o pastor dele saber de toda essa situação também, e não disciplinar ele, esse pastor também, irmão, passa a ficar errado. Esse pastor também começa a fazer parte dessa família de fanfarrão. Se o pastor dele souber de tudo isso, e não tomar uma posição,
esse pastor também, irmão, ele já passa. Irmão, é uma coisa tão séria. Se o pastor dele ficar sabendo de tudo isso, se não toma posição, o outro pastor, desse pastor também que sabe, se ficar sabendo e viu que o pastor não tomou posição, o outro pastor tem que disciplinar esse pastor e disciplinar esse pastor. Porque se não acontecer isso, irmão, todos eles que estão dentro dessa panelinha, eu estou dizendo panelinha, aqueles que sabem, os pastores que sabem de tudo isso, que estão com eles. E se não tomar uma posição, se torna uma panelinha. E essa panelinha, se não se consertar, vão chorar lágrimas de sangue. A coisa é muito séria, irmão. A coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Porque muitos pastores era para ser exemplo no meio da família, mas eles não têm sido exemplo. Pode ver, mas morre no evangelho e a família nenhum vai para a igreja. Nenhum se converte por causa do mau testemunho deles. Porque um pastor, irmão, que sabe que a filha todavia sai da igreja, vai lá para o mundo e vai dormir com o homem. E depois abandona aquele homem que era namorado. Porque uma mulher, irmão, uma missionária, que ela sobe no altar, ela prega, e ela vai namorar e começa a abraçar e beijar na boca, ela já tem que ser disciplinada. Porque o namoro do crente não pode haver beijos e abraços. O namoro do crente é oração e jejum. Uma missionária que ela sobe no altar, ela começa a namorar e beijar na boca, abraçar, e ir para casa do namorado, e ainda continua subindo no altar, misericórdia. 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 O crente, irmão, que namora e começa a agarrar, beijar, agarrar, ele não pode participar de ceia. Ele não pode. O namoro do crente, irmão, é oração e jejum. É oração e jejum. E nunca, nunca, o crente que namora, ele pode ir na casa da jovem, ou a jovem na casa dele, e os dois ficam sozinhos. Os dois ficam sozinhos. E ela ter coragem, ainda mais à noite. Imagina uma crente, irmão, ir na casa do homem que namora, à noite. Só ele e ela lá. Imagina. Vem falar para mim que você está só abraçando e beijando lá, que é mentira do diabo. Está fazendo tudo que não deve. Aí depois da noite está na igreja pregando, na ceia, participa da ceia. Por isso que muitas famílias estão bagunçadas. Satanás está pintando e bordando na família de muitos pastores. A vida é bagunçada. E ainda tem coragem de ir para o monte. E diante de toda essa situação, tem coragem de ir para o monte. Tem coragem ainda de participar da ceia. Porque tá encobrindo o pecado da filha. Sabe que é verdade, que a filha está no pecado. Está apoiando a filha no pecado, para a filha continuar no pecado. Todas as igrejas que sabem desses casos, e ainda dá oportunidade para essas mundâneas subir no altar, os pastores dessas igrejas serão todos culpados. Os que sabem. Os que não sabem fazer o quê? Não sabe, né, irmão? Está livre. Mas aquele pastor que sabe daquele caso, porque está na tua cidade aí, está todo mundo sabendo.
Todo mundo sabe. Tem prova, tem tudo. Não é nada inventado, não. Não é calúnia, não é nada. É tudo às claras. Todo mundo sabe disso. Tem nada de negócio de calúnia. Calúnia, irmão, quando é algo que é mentiroso, aí a pessoa vai e calúnia. Isso aí é calúnia. Mas aquilo que é verdade, todo mundo sabe. Não é calúnia. É a pura realidade. E aquele pastor sabe. E ele dá oportunidade para essas pessoas pregar. Até mesmo esse pastor, vamos supor, os pastores que sabem que o pai dessa jovem sabe de tudo isso. E ele apoia. E ele fala que é mentira. Quando as pessoas falam tudo, ele fala que é mentira. E os pastores que dão oportunidade para esse pastor, sabe que está no mesmo erro. Então, vida de muitos. O diabo, irmão, está brandando. Não aceita, irmão, profecia e revelações dessas pessoas. Não aceita. Se você aceitar, o diabo te engana. Porque depois, irmão, que as pessoas passam a ouvir uma doutrina dessa. Esses pastores passam a ouvir uma doutrina dessa. Essas irmãs passam a ouvir uma doutrina dessa. E eles continuam no erro. Irmão, eles não têm nada com Deus. Deus não tem nada com eles. Porque a Bíblia fala que o pecado separa o homem de Deus. A Bíblia fala. Lá em Isaías 59, o que fala lá? O que separa o homem de Deus é o quê? O pecado. E nós lemos em Epístola de 2 João, capítulo 1, versículo 9. Aquele que prevarica, que não permanece na doutrina, não tem Deus e não tem Jesus. Nós lemos claramente. Então, muitas famílias, muitas pessoas, irmãos, não querem nada realmente com salvação. Estão na igreja de fachada. Eles carregam a Bíblia de fachada. Muitos vão até para um monte de fachada. Eles bebem de fachada. Mas o meu Deus, irmão, que a balança é justa. Se não popou nem os anjos, não é eu, não é você, que vamos ser poupados. Essa é a lei de Deus. O que Jesus falou para aquele homem? Vai, não peque mais. Para que não suceda, vamos supor, essa missionária. Se de repente, irmão, ela se humilha, ela vai diante do pastor da igreja e fala: pastor, eu quero me humilhar porque eu venho pecando já há um tempo. Eu quero tomar uma disciplina, vê para mim o que é cabível. Aí, irmão, se ela fizer isso, antes de algum pastor tomar uma posição e disciplinar ela, e ela mesmo por se reconhecer, aí muda todo o quadro da história. Aí, se ela ia pegar 7 anos, ela já não pega mais. Porque ela mesmo se humilhou. Aí então quebra aquela disciplina, é quebrada. Pode cair até para metade da disciplina. A mesma coisa, irmão, vamos supor, o R da igreja, ele vai visar isso. Vamos supor, a pessoa pecou. Lá no R tá, vamos supor, é 3 anos para aquele pecado. Mas se a pessoa mesmo, irmão, antes do pastor chegar até a pessoa disciplinar, a própria pessoa veio antes e confessou: pastor, eu fiz isso e isto, pastor. Lá no RI fala que é 3 anos. Só se a pessoa mesmo confessou, a pessoa não pega os 3 anos. A pessoa pega os 3 anos se for descoberto, e aí o pastor vai disciplinar. Aí é 3 anos, vamos supor. Para os irmãos entenderem, vamos supor, a pessoa fez um pecado. Vamos supor, 2 pessoas, vamos pegar para os irmãos entender. 2 pessoas cometeram o mesmo pecado. Aí uma pessoa, irmão, foi descoberto. Foi descoberto. Ó, vamos supor, vamos pegar a primeira pessoa que veio e confessou. Vamos supor, a pessoa, irmão, cometeu um pecado. 2 pessoas cometeram o mesmo pecado. Aí uma pessoa veio e confessou: pastor, eu fiz isso, 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 e cabe a minha disciplina. Aí vamos supor, no RI fala que é 3 anos. Como a pessoa confessou, foi a própria pessoa que veio e confessou, sem chegar ao conhecimento do pastor, é 3 anos lá, está dizendo o RI. Aí, irmão, cabe eu agora, não é mais 3 anos. Agora pode cair para 1 ano e meio.
Porque a pessoa confessou. Agora vamos pegar mais outro caso. Vamos supor, outra pessoa foi revelado, irmão. Foi descoberto. Escuta só. Agora vamos pegar 3 casos. Um confessou, o outro foi descoberto. Aí aquele foi descoberto. Ele aceita a disciplina, ele vai pegar 3 anos. Ele aceita. Só para os irmãos entenderem. Aí vamos supor, outra pessoa aparece outro caso. É descoberto. Só que aquela pessoa, irmão, não aceita e faz aquela coisa contra a igreja, faz aquela rebelião, coloca as pessoas contra a igreja, coloca o pastor como errado. Aquela pessoa não vai pegar mais 3 anos. Aquele que confessou pegou 1 ano e meio. Aquele que aceitou a disciplina pegou 3 anos. Aquela outra que fez até rebelião vai pegar mais do que 3 anos. Muitas vezes vai pegar 4, 5 anos. Porque fez até rebelião. Vocês estão entendendo, irmão? Então muda todo o quadro da história. Isso eu estou explicando para os irmãos por quê? Pode acontecer caso, irmão. Nós temos o RI da igreja, que nós vamos fazer o RI. E acontecer 3 casos desses. Vamos supor, um veio e confessou. No RI fala que é 3 anos. Só que ele confessou, ele pegou 1 ano e meio. Aquele outro foi revelado. Estava no mesmo pecado, foi revelado. Ele aceitou a disciplina, ele vai pegar 3 anos. Ele ficou tranquilo, não se rebeliou contra a igreja, continuou orando e jejuando. Aí veio o outro que foi revelado também. Só que ele faz tumulto, irmão, ele faz tumulto. Ele começa a falar que a igreja está errada, que o pastor está errado. Levanta pessoas contra a igreja. A esses, irmão, agora, ele não pega 4, ele pega até mais tempo. Ou seja, ele vai ficar de disciplina por tempo indeterminado. Pela situação que ele criou. Entendeu? Por que eu estou explicando para os irmãos? Porque pode acontecer casos assim. Aí os irmãos falam, mas já pastor, eu não estou entendendo. Por que para aquele que pecou o mesmo pecado, ele pegou só 1 ano e meio? Porque ele confessou antes de ser descoberto. Ah, mas o outro lá foi revelado, ele pegou 3 anos. E o outro lá pegou 5 anos, pastor. Porque aquele que foi revelado, ele aceitou a disciplina, ficou tranquilo. Aquele outro pegou 5 anos, porque foi revelado, e ele se levantou contra a igreja, se levantou contra o pastor, queria até agredir o pastor, levantou pessoas contra a igreja, perseguiu o pastor, tirou pessoas até da igreja. Então esse é diferente o caso. Vocês entenderam? Muda toda a situação. Porque o pastor, irmão, tem que ter pulso firme. O pastor, muitas vezes, irmão, tem crente tão rebelde. Tem crente tão rebelde, irmão, que o pastor, quando vai disciplinar o crente, tem crente, irmão, que persegue o pastor até para matar o pastor. Tem crente que ele persegue o pastor até para matar o pastor. Então, os irmãos, as irmãs de doutrina, fica do lado do pastor de doutrina, irmão. Ajuda o pastor. Porque muitas vezes vai acontecer situação que o pastor vai precisar de apoio de vocês. Vocês vão ter que apoiar o pastor está na doutrina. O pastor está vivendo na doutrina. E está colocando o povo na doutrina. Aí vem um crente tudo desconcertado, tudo rebeldão. Aí o pastor vai agir com ele, ele começa a perseguir o pastor até para matar o pastor. Aí o pastor precisa de vocês para apoiar o pastor. Muitas vezes família, irmão, muitas vezes família que não aceita, se rebelia contra o pastor. Se rebelia contra o pastor. Aí começa a jogar na mídia que o pastor é errado, que o pastor não sei o quê. Por quê, irmão? Porque o pastor pegou com o pulso firme. Para não estragar a igreja, o pastor pegou com o pulso firme. Porque tem casos e acasos, irmão. Porque a pessoa sabe, o salário do pecado é a morte. Se você sabe que não pode, você sabe que não pode. Você está no pecado, quer viver no pecado. E de repente o teu pecado é descoberto. É descoberto com todos os detalhes. Aí o pastor vai pegar firme com aquela pessoa. Aí muitas vezes a família é da igreja, a família daquela pessoa. Aí a família se revolta contra o pastor. Irmão, os que são de verdade ficam do lado da igreja de verdade. Os que são de verdade ficam do lado do pastor. Não, o pastor fez o que é certo. Você estava errado. Você estava no pecado. Você sabe que o pastor tem pregado.
O pastor está dentro da Bíblia. Isso está escrito no RI. Então vocês têm que apoiar o pastor. Vocês têm que apoiar o pastor. Entendeu? É que nem um dia, irmão, estava eu e um obreiro chamado Benício. Nós estávamos na sede, esse tempo eu era da IPDA. Nós estávamos na sede administrativa da IPDA, no culto da tarde. Aí o rapaz, ele brincando com bolinha lá no meio da rua, jogando aquelas bolinhas que as pessoas brincam de taco, aquelas bolinhas, acho que é de carmuça, que fala, né? Uma bolinha pequenininha de carmuça. Ele estava brincando lá na rua e perdeu a bolinha dele. E ele vem dentro da igreja, cadê minha bolinha? Cadê minha bolinha? E ele quis agarrar, irmão, o presbítero. Ele quis agarrar o presbítero, falando que o presbítero pegou a bolinha dele. O outro obreiro eu não tinha visto ainda, né, irmão? Eu estava lá no banheiro, eu não sei se eu estava limpando o banheiro, eu não sei o que eu estava fazendo. Eu sei que eu estava lá no banheiro. O outro obreiro, irmão, quando viu, deu um mata-leão daquele rapaz. Porque o obreiro teve que usar de autoridade. O obreiro deu um mata-leão naquele rapaz. E levou ele para fora da igreja. Falou, ó, aqui não tem bolinha não. E não entra aqui mais. E não entra mais aqui. Se entra aqui... Não é que aquele obreiro ia bater no rapaz, não. Entenda. Aquele obreiro falou daquele jeito, para aquele rapaz ficar com medo. Falou, opa, esse aí... É que nem o irmão, ó, escuta só, irmão. Nós, pastor, tem hora que nós temos que usar de prudência. Escuta só. Nós estávamos numa vigília, lá em Santa Amaro. E tinha um rapaz que ele fazia cair endemoniado. Aí ele fazia cair endemoniado, ia lá pro lado das irmãs. Ele caía endemoniado e ia pro lado das irmãs. Ele fazia cair endemoniado e ia pro lado das irmãs. E o pastor, irmão, tinha grande autoridade de Deus. Sabe o que o pastor falou com autoridade? O pastor falou, ó, irmãos, nós vamos orar aqui. Os irmãos, ô irmão, vocês não olham a forma que eu vou agir. Eu vou orar aqui, irmãos. Se esse demônio não sair, eu vou descer aí e esse demônio vai sair na porrada. Rapidinho, rapaz, opa, o demônio foi embora. Que o diabo foi embora, irmão, o rapaz estava na carne. Rapidinho, rapaz, ó, não caiu mais endemoniado, não. E nem foi mais pro lado das irmãs. Não é que o pastor ia pegar ele, não. O pastor falou daquele jeito, irmão, para ele ver a autoridade. O que Jesus fez com os cambiadores? Jesus não chutou as mesas dos cambiadores, que estavam na casa de Deus bagunçando? Que a Maria Madalena, que não conhecia Jesus, usou de misericórdia? Quem não conhece, irmão, a gente usa de um jeito. Quem conhece o evangelho e quer bagunçar, nós temos que ter pulso firme. Nós temos que ter pulso firme. Com os crentes fafarrão. A pessoa que não conhece é diferente. A pessoa que está vindo para o ministério, que não sabe. Escuta só, eu vou ter que falar para os irmãos, para as irmãs. Vamos supor, a pessoa está vindo do ministério porta larga. A pessoa está vindo cheia de carrapicho. Aí, irmão, nós temos que ter toda a paciência. A pessoa está vindo para o ministério. A pessoa está vindo de uma porta larga. Está começando agora a conhecer a verdade. Nós agora temos que ter toda a paciência com a pessoa. Nós não podemos pegar aquela alma e jogar para fora da igreja. Nós temos que ser pacientes, irmão. E se fosse a nossa família? Se fosse o teu filho, a tua filha? Você não ia ser paciente? Então nós temos que ser pacientes. Então, casos e acaso. Agora o crente já está na igreja. Já conhece. Já foi pregado, foi mostrado dentro da Bíblia várias vezes. Já passou para o ministério, já está mais de um ano. Aí é diferente. Aí tudo muda. Aí nós já temos que pegar com as mãos firmes. Agora vamos supor, se os irmãos vêm para o ministério. Os irmãos vão começar a aprender a doutrina. Nós vamos ter toda a paciência com os irmãos. Mas agora os irmãos que já sabem. Que nem as irmãs que acompanham nós tempo aqui na live. Vamos supor, a nossa irmã Daniela Maria, que já acompanha nós há muito tempo. A nossa irmã cooperadora Liliane. A nossa irmã Letícia Silva, que acompanha nós já há muito tempo. Então já é diferente, as irmãs já é conhecedora. Agora as irmãs que estão começando agora. Inclusive ontem eu estava orando, irmão. Deus revelou a nossa irmã Graucimar. Eu lembrei da revelação agora.
Deus revelou a nossa irmã Graucimar. Eu estava orando ontem, irmão. Eu até falei para uma irmã, falei, ó, eu estava orando e Deus falou para mim que vai trazer a irmã Graucimar para esse ministério. Eu falei para uma irmã, falei, ó, eu estava orando e Deus revelou que ia trazer a nossa irmã Graucimar para esse ministério. Vamos supor, as irmãs estão chegando agora, que não sabe. Aí nós vamos ter todo, irmão, toda a paciência. Porque os irmãos estão começando a aprender. Então eles vão começar a abandonar o pecado de pouco a pouco. Porque muitas vezes não é de um dia para a noite que abandona o pecado, irmão. Nós que já estamos já há um tempo, a Bíblia fala assim, ó. Aqueles que têm fé de comer de tudo, não julga aqueles que têm fé de comer só legume. Vamos supor, Deus, irmão, eu sou um pastor, logicamente, irmão, eu tenho que ser o exemplo em tudo. Eu tenho que ser mais exemplo do que vocês. Eu tenho que ensinar vocês. Eu tenho que ter toda a paciência com vocês. Só que a partir de um tempo, irmão, que nem uma criancinha, ela é alimentada, ela cresce, você continua dando para ela leitinho de peito? Quem aqui tem 20, 30 anos ainda bebe leite de peito? Ei, minha irmã, você que tem 30 anos, você bebe leite de peito ainda da tua mãe? Porque chega a tal idade, nós sente até nojo, né? Quando nós é criança, nós bebe leite de peito. E agora? Você tem coragem de beber leite de peito da tua mãe? Ei, irmão, seja sincero, meu irmão. Uma criança, quando ela é criança, ela é alimentada com leite. Mas quando ela cresce, que ela vira adulto, ela continua bebendo leite de peito, irmão. Porque o leite de peito já não vai sustentar ela mais. Ela precisa agora de mocotó. Ela precisa agora de farinha seca, mocotó. Ela precisa de algo mais sólido, mais forte. Quando ela era criancinha, era alimentada com leite. Nós não bebemos mais leite de mãe, mano. Oi? Já pensou você de 40 anos, irmão, mamando? Meu Deus do céu. Já pensou, irmão, você de 50 anos mamando nos peitos ainda? Então não tem como mais. Nós não mamamos mais no peito da nossa mãe. Nós, quando era criança, nós cresceu. Nós cresceu. Então, mesma coisa, irmão. A pessoa que vem para o evangelho. Aqui nós não estamos falando nada de palavrão, irmão. Nós estamos falando claramente uma criancinha de peito. Quando ela cresce, ela pega 30, 40 anos. Ela tem coragem de alimentar no peito da mãe dela ainda? Ela não tem. Aquele alimento já não serve mais para ela. É isso que nós estamos falando. Que nós estamos falando de mamar, né? É uma criancinha que ela mama no peito da mamãe. Quando ela pega 30, 40 anos, ela tem coragem de mamar no peito da mãe? Ela não tem. Então, a pessoa que está vindo para o evangelho é como uma criancinha. Nós vamos tratar eles com leite. Mas depois que eles crescem, já está 1 ano no ministério. Já está 7 meses no ministério. Já participo das lives mais de 7 meses. Agora já é diferente, irmão. Já não é mais leitinho. Agora já é mocotó. Então, os irmãos, as irmãs, valoriza. Valoriza a tua salvação. Você que quer algo com Deus. Você que realmente quer ser um crente. Lavado e remido. Então hoje você é tratado com uma palavra forte. A palavra de salvação. Não tem como, irmão. Você está 10 anos na igreja e eu ficar, não, irmã, pelo amor de Deus. Não faça isso, minha irmã. Não, irmão, não tenho mais que tratar assim. Não, porque a irmã já é conhecedora. Agora, se é uma pessoa que está vindo para o evangelho, aí, irmão, não vai ter todo cuidado. Vamos supor, se é uma pessoa que vem de outro ministério para o nosso ministério. Não já vai dar oportunidade para a pessoa ir no altar, não. Não vai dar oportunidade já para a pessoa ir para o altar, não. Primeiro a pessoa vai saber a doutrina da igreja. A pessoa vai abandonar tudo aquilo que é vaidade, tudo aquilo que é pecado para subir no altar. Então, quando a pessoa já conhece a verdade, já sobe no altar, agora as coisas se tornam estreitas. Agora é tudo pingo no i. Se a pessoa cometeu um pecado e a pessoa confessou, a disciplina daquela pessoa, ela cai bastante.
Aquela pessoa foi revelado, mas aceitou a disciplina. Vai pegar o que está escrito no RI. Aquela pessoa que foi revelada, o mesmo pecado, e se levantou contra a igreja e queria até matar o pastor. Essa fica por tempo indeterminado. Mesmo que é da tua família. Mesmo que é o teu filho, a tua filha, a tua mãe, o teu pai. Que ele pecou. E o pastor agora vai pegar com a mão firme. Vocês não podem ficar contra o pastor e ficar do lado da tua mãe, ficar do lado do teu pai que pecou e ficar contra o pastor. Não, você tem que falar, não, mãe, você pecou, o pastor está agindo dentro da Bíblia. Não, pai, você pecou. Não, meu filho, você pecou. O pastor está dentro da Bíblia, eu não posso ficar contra o pastor. Aí, se eu ficar contra o pastor, eu vou estar te apoiando no pecado. Eu vou estar te ajudando a ir para o inferno. Então eu tenho que estar com o pastor. Eu não vou estar contra você. Mas eu tenho que apoiar a verdade. O pastor mostrou dentro da Bíblia, ele está agindo dentro da Bíblia. Então eu não posso ficar contra o pastor. Porque tem família, que muitas vezes alguém da família peca. Aí o pastor vai disciplinar, sabe o que a família faz? Eles acabam saindo da igreja. Eles apoiam aquela pessoa que está no erro, sai da igreja, e aí aquela pessoa que está no erro cresce asa. Aí aquela pessoa nunca consegue ser crente, sabe por quê? Porque a família que diz que é crente, apoia a pessoa. Era para estar junto com o pastor e falar, não, o pastor está certo. Aí aquela pessoa, irmão, ia reconhecer que está no pecado, ia reconciliar, ia ficar firme, mas quando a família apoia aquela pessoa, sai até da igreja, aquela pessoa, sabe o que acontece? Aquela pessoa desvia e vai para o mundo. E aí aquela família agora, ai, ora pro meu filho, o meu filho desviou, nunca mais vai voltar. Sabe por quê? Vocês deu mau exemplo. Vocês deu mau exemplo. Vocês agiu tudo na carne. Ficaram contra o pastor, se levantou até contra o pastor. Aí agora a ira de Deus cai sobre a família. As coisas é sérias, irmão. Então veja bem, você que quer ser crente de verdade, se o teu esposo falhou, pecou, o pastor vai agir conforme manda a Bíblia, conforme manda o regulamento. Seja o teu marido, seja a tua mulher, seja o teu filho, seja quem for. O pastor vai agir de igual com todos. Agora, se teu esposo, a tua filha, o teu filho, o teu esposo pecou e reconheceu, o pastor vai usar de misericórdia, porque reconheceu. Mas se levantou contra o pastor, fez turminha dentro da igreja, fez rebelião, infelizmente, o pastor vai ter que pegar com o pulso firme. Ou não, o pastor vai deixar bagunçar a igreja. Aí se o pastor deixar bagunçar a igreja, já era a igreja. Então, irmão, pensa bem. Vocês que querem ser crente de verdade, o pastor vai agir, irmão, como deve agir. O pastor já está falando, os irmãos que estão conhecendo a verdade. As irmãs que estão conhecendo a verdade. Logicamente, o pastor vai ser temperado. É que nem o pastor já está falando. A pessoa pecou e confessou, é totalmente diferente. A pessoa foi revelada, é uma coisa. A pessoa foi revelada e ainda se levantou contra a igreja. Xingou o pastor, queria bater até no pastor. Voou em cima do pastor. Muitas vezes arrancou até sangue do pastor. O pastor agora vai ter que pegar com mão firme, para não virar bagunça. O pastor agora vai colocar a pessoa em disciplina por tempo indeterminado. Aí, de repente, o pastor pegou com o pulso firme. Aquela pessoa lá na frente reconheceu. E chegou, pastor, pelo amor de Deus, eu falhei. Nossa, olha, eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu falhei. Aí o pastor agora, irmão, ele vai deixar a pessoa um tempo. E vai levar diante da igreja, ó, irmão. Fulano de tal veio aqui, né, reconheceu que estava tal. Então agora vai dar um certo tempo só de disciplina. Porque mesmo assim a pessoa reconheceu. Então os irmãos têm que aprender isso, irmão. Lembra disso. Só que nós temos que ser pacientes com aqueles irmãos que estão chegando. As irmãs que é de doutrina. Os irmãos que é de doutrina. De repente vem pessoa de outras igrejas, porta larga.
Nós temos que ser pacientes com eles. Nós temos que ser pacientes com eles. Nós não podemos pegar e jogar para fora da igreja, não, irmão. Nós temos que ser pacientes. Porque nós estamos lutando para tirar eles das garras do diabo. Aí, de repente, eles vêm para o ministério. Aí nós não temos paciência com eles. Não, nós temos que ser pacientes. Nós temos que ser pacientes. Isso cabe a nós. Nós temos que ser pacientes com eles. Porque tem crente que vai vir cheio de carrapicho. Nós vamos ter que mostrar dentro da Bíblia, nós temos que ser pacientes. Porque eles viveram lá nas igrejas porta larga. Agora eles vêm para uma igreja, irmão, de doutrina. Nós que já estamos na doutrina, irmão, é diferente. A Bíblia diz que quem tem fé de comer de tudo, não julga quem não tem fé que de comer só legumes. Então eu peço às irmãs, eu peço os irmãos, pelo amor de Deus, vamos ter paciência com nossos irmãos. Vamos ter paciência com as nossas irmãs. Vamos ter paciência com os velhinhos, com as velhinhas, que não é que nem nós tem a mesma saúde. Nós é mais novo, nós temos mais saúde. Ou mesmo que nós temos a mesma idade, porque acontece casos que a pessoa tem a mesma idade. Só que uma pessoa, irmão, não sofreu como aquela pessoa sofreu. Aquela pessoa passou fome, foi espancado por pai, por mãe, viveu na mão dos outros. Então a saúde daquela pessoa é diferente da minha e da tua. Eu e você não passou aqui que aquela pessoa passou. Nós temos a mesma idade, só que aquela pessoa sofreu muito. Então eu peço os irmãos, as irmãs, encarecidamente, tenha paciência um com os outros. Tenha paciência. Tenha paciência um com os outros. Não queira tomar o lugar do pastor. Não queira. Obreiro é num lugar de obreiro. Dirigente no lugar de dirigente. Presbítero no lugar de presbítero. Evangelista no lugar de evangelista. Missionário no lugar de missionário. Membro no lugar de membro. Visitante no lugar de visitante. Nunca queira tomar o lugar do pastor ou disciplinar alguém, porque a pessoa falou uma coisinha da disciplina, 2 anos de banco, tipo, uma coisinha que não tem nada a ver. Aí vai disciplinar a pessoa 2 anos, mata a alma da pessoa. Então, cuidado. Não toma o lugar do pastor. Em qualquer situação que não sabe como agir, chama o pastor vai orientar, o pastor vai conversar com a pessoa, o pastor vai mostrar dentro da Bíblia, porque o pastor tem que ser sábio, não pode matar as almas, porque o pastor também não pode usar de autoridade sobre o rebanho de Cristo, o pastor tem que usar de sabedoria e com amor. Aí com crente rebeldão, com crente rebeldona, que não quer nada com nada, esse é diferente. Esse nós temos que agir com o pulso firme, porque não quer nada com nada. É diferente com aquele, irmão, que quer uma ajuda, que está vindo para a igreja porque quer uma ajuda dos irmãos, das irmãs, que são mais espiritual. Então é totalmente diferente. Então lembrando, irmãos, lembrando cada um na sua posição. Quem é obreiro na posição de obreiro. Dirigente na posição de dirigente. O fundador na direção de fundador e pastor e missionário. E evangelista. Porque tudo nós fazemos. Entendeu? Então, irmão, cada um na sua posição. Eu peço encarecidamente às irmãos, obreiros, dirigentes, porque vai ser levantado muitos dirigentes, né? Como a cooperadora Liliane vai ser uma dirigente. Ela vai ter que ter paciência com as irmãs. Vai ter que ter paciência com os irmãos. Vai ter que ter toda a paciência. Porque, já pensou, irmão, nós estamos lutando para Deus enviar as almas. Aí Deus envia, se ela não tiver paciência, ela joga as pessoas para fora da igreja. Então eu peço encarecidamente, né? A nossa irmã que vai ser uma dirigente
da obra lá, né? Do Paraíba. Lá do Paraíba. A cooperadora Neuza, que também é uma dirigente local lá de Caconde. Né? Também peço a cooperadora Neuza, também para ter toda a paciência com os irmãos, com as irmãs. Outros lugares que nós vamos levantar a obra, e irmãos e irmãs vai ser dirigente. Eu peço que os irmãos que sejam dirigentes, tenha toda a paciência. Tenha toda a paciência. Ó, eu estou quase 5 anos aqui, ó, em Oswaldo Cruz. Aqui de membro, só tem eu e minha mãe. Todavia tem vezes que a igreja lota. Mas só tem eu e minha mãe. Eu, para não abrir a porta para o pecado, continua sendo eu e minha mãe aqui na obra. Porque as outras pessoas querem viver de qualquer jeito. Então nós temos toda a paciência, até que Deus venha libertar as pessoas, e as pessoas venham reconhecer, e venham tomar uma posição para poder nos ajudar. Mas durante esse tempo nós temos que ter paciência. Nós poderíamos fechar a porta da igreja e ir embora para outra cidade. Mas nós temos que ter paciência. A paciência é fundamental. A paciência é fundamental. As pessoas estão vindo à igreja, eu não posso maltratar eles. Pregar doutrina eu prego. Mas eu não posso maltratar eles. Porque eu tenho que orar e jejuar e fazer campanha para Deus libertar eles. Pedir para Deus me usar tremendo, para eles verem que vale a pena viver doutrina. Eu tenho que ser o exemplo para eles. Entendeu? Então eu tenho que ter toda a paciência. Então eu peço aos irmãos, as irmãs, que muitos irmãos vão virar dirigentes desta obra. Né? Que Deus falou para mim que essa obra vai chegar em vários lugares, irmão. Deus falou para mim que vai começar a me usar muito mais do que Ele tem usado, muito mais. E essa obra vai chegar em vários lugares. Então muitos irmãos e irmãs vão virar dirigentes dessa obra. Só que os irmãos têm que ter maior paciência, irmão. Tem que ser muito paciente. Que aquele irmão, que aquela irmã, tem que ser muito paciente. Porque vai vir pessoa de outro ministério, que viveu lá 20, 30 anos no pecado. Aí vamos supor, vem para o nosso ministério. Não é de um dia para uma noite que a pessoa vai largar tudo. Mas vai ter que ter maior paciência com a pessoa. Tem que ter maior paciência. Sempre oração em jejum, campanha pelaquela pessoa, mostrando amor pelaquela pessoa. Porque se nós, não, eu não quero você aqui, imagina, irmãos. Então eu peço para todos os irmãos, irmã, toda a paciência com todos, um com os outros. Vamos dar as mãos de verdade. Vamos um ajudar o outro a entrar no céu. Vamos um ajudar o outro a entrar no céu. Porque tem pessoa que nós vemos, né, irmão? Tem pessoa que tem vontade de entrar no céu. Tem pessoa que tem vontade de conhecer a doutrina. Só que aí nós temos que ter toda a paciência com eles. Então vamos todos nós dar as mãos. Vamos um ser paciente com o outro. Vamos um ser paciente com o outro. Louvado seja Deus. Se acontecer algum caso, vamos supor, lá no Paraíba, vamos supor que a cooperadora Liliane vai estar lá. De repente acontece algum caso lá. Ela não sabe como se posicionar. Ela vai ligar para nós e mandar um áudio. Não, pastor, aconteceu isso. É preciso que o senhor venha para cá antes do dia marcado. Porque aconteceu uma situação aqui, ou fala para mim como eu devo agir. Louvado seja Deus. Nós unidos, irmão, a obra vai só crescer. A obra vai só crescer. Nós temos que ter o amor pelas almas. Cada um que chegar na igreja, nós temos que ver como se fosse o nosso próprio filho. Como se fosse a nossa própria mãe. Porque pensa bem, já pensou, você orou tanto para o teu filho vir para a igreja. Aí o teu filho vem. Aí você vai ter que ter paciência com ele, mas não é isso? Mesmo que ele falhou, você não vai pegar ele, ó, eu não quero mais você aqui. Você não vai fazer isso, com certeza. Então assim, nós temos que agir com os demais. Então é um sendo paciente com o outro. Eu peço isso porque, irmão, porque vai ser levantada a obra em mais lugar, e as irmãs
ter que ter toda a paciência. Vai chegar crente que vai ser uma bênção na igreja. Mas vai chegar crente, irmão, que vai dar trabalho na igreja. Então as irmãs e os irmãos têm que estar preparados para isso. Vai chegar a pessoa no ministério, irmão, que vai ser uma bênção. Ai, como vai ajudar nós? Mas vai chegar a pessoa, irmão, que infelizmente até o próprio Deus vai permitir para poder lapidar eu e você. Para poder lapidar nós. Sabia? Oi, irmão, vai. Vai chegar a pessoa no ministério que Deus vai permitir para lapidar nós. Para ver como é que nós vai agir com aquela alma, com aquela vida. Já vai ter pessoa que vai chegar e vai ser uma bênção. Nossa, que amor de pessoa. Meu Deus. Mas vai ter pessoa que, meu Deus, só o sangue, misericórdia. Misericórdia, Jesus. Sabe? Irmão, vai ter que ter toda a paciência, todo o jogo de cintura. Então, os irmãos, as irmãs que vão ser dirigente, fica em oração. Procura orar sempre mais e mais. Procura orar mais e mais. Não corra da oração. Corra para a oração. Ora mais e mais. Lembra, vocês estão sendo uma dirigente. Muitas vezes a luta de vocês vão dobrar. Mas se vocês entrar na oração, vocês vão ter todo o apoio de Deus para vencer todas as lutas, todas as aflições. Por que eu varo madrugada? A minha mãe, ela não vara madrugada não, mas eu varo. Porque eu sou o dirigente, irmão. O fundador, minha mãe, não é. O diabo luta muito mais comigo do que com ela. Então ela não vara a madrugada, mas eu varo. Porque eu sei que eu preciso de varar a madrugada. Para me suportar, irmão, as terríveis perseguição. Então você que é dirigente, entre em oração, não perca tempo. Ora, busca Deus. Busca Deus porque a tua prova é diferente do outro. A cooperadora Liliane, vamos supor, ela vai virar uma dirigente, irmão. Então ela tem que entrar em oração cada dia mais, ela tem que estar em oração. Ela não pode perder tempo, irmão, tem que estar orando. Vamos supor que a Letícia é a irmã dela. Pode até ser uma obreira lá, vamos supor, da forma de se falar para poder entender. A Letícia muitas vezes não vai precisar tanto varar a madrugada. Mas de vez em quando a Liliane vai ter que orar mais. Eu não estou dizendo varar a madrugada, mas orar 2 horas, 3 horas de joelho. Para quê, irmão? Para ela vencer as tempestades que vai vir sobre ela. Se ela não se preocupar, achar que orar 15 minutos, 20 minutos, irmão, que ela vai vencer, infelizmente ela não vai vencer. Mas se ela colocar propósito, orar 2 horas, 1h30, 3 horas de oração, ela vai receber, força e poder para vencer as lutas que vai vir sobre ela. Então, os irmãos, as irmãs que vão ser dirigente, entra em oração, irmãos. Tira momento para vocês orar. Esqueça o celular. Esqueça o celular, deixa o celular de lado e vai para a oração. Vai para a oração. Porque é a oração que vai te sustentar. Irmão, tem hora que eu vejo o diabo lutando comigo, irmão, eu deixo tudo. Eu deixo tudo e vou para a oração. Tem hora que eu deixo de ir para festinha de irmãos, de festinha até de família. Para quê? Para mim poder orar. Para mim tirar aquele tempo na oração. 2, 3 horas que eu vou estar lá na festa, 2, 3 horas de joelho, eu vou ganhar mais. Não que eu não posso ir na festa. Eu posso até ir lá correndo e voltar correndo, porque eu preciso orar. Eu tenho que ter um objetivo com Deus, porque, irmão, Deus colocou nas minhas costas uma responsabilidade. Deus colocou uma responsabilidade, eu viajar por aí, abrir igreja, imagina. Então, por isso, irmão, que eu varo madrugada, eu oro daqui, oro dali, irmão, por quê? Para mim poder vencer, irmão. Não é para mim ser aplaudido, o pastor é de oração, não. Não é para isso, não. É para mim conseguir vencer as provas. Tem vezes que está tudo bem, irmão, está tudo tranquilo.
está tudo em paz. Mas há momento que vem aflição, vem angústia, irmão, vem tristeza. Aleluia, porque muitas vezes vai acontecer isso. Alguém que você ajuda, alguém que você apoia, te tratar mal. Você luta para aquela pessoa te trata mal. Aí o diabo sopra no teu ouvido, faz o seguinte, deixa tudo, abandona tudo. E se você não estiver na oração, você dá lugar para o diabo. Você ouve o diabo falar e você acaba deixando tudo. As irmãs, o diabo vai lutar isso. Aí o diabo só faz o seguinte, entrega a chave da igreja pro pastor, que o pastor que se vira, ele é o pastor. Aí as irmãs perdem a bênção. Mas falta do que? De orar. Então entra na oração, minha irmã. Ora, busca Deus. Para vocês vencer as lutas. Para vocês vencer as batalhas. Muitas vezes aquele irmão que é obreira, aquela irmã que é obreira, não precisa orar o que você precisa orar. Você é uma dirigente. Você está na frente de um trabalho, de uma obra. O diabo vem com tudo sobre você. É necessário, minha irmã, você estar de joelho. É necessário você tirar 2 horas de oração. É necessário você tirar um período de jejum. Opa, deixa eu fazer um jejum para mudar minha vida. Ai, deixa eu fazer uma campanha, o revestimento das armaduras. Porque quando a gente acha que está tudo bem, irmão, está tudo em paz, é mentira. O diabo ele está estudando como vir contra eu e você. E se nós deixar para orar na hora da luta, nós não conseguimos. Nós temos que estar em oração dia e noite. É uma responsabilidade. E se nós correr da responsabilidade, irmão, a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do céu. É que essa responsabilidade que Deus me deu. Eu não posso deixar ela, eu tenho que abraçar ela, irmão, eu tenho que lutar. E para mim vencer, eu tenho que estar em joelho, eu tenho que estar em consagração. Eu tenho que procurar sempre estar orando, toda hora estar orando. Para quê, irmão? Para mim pegar força. Para mim se revestir. Então, os irmãos, as irmãs que vão virar dirigente, dobra a oração de vocês. Ora mais. Jejua mais. Ora 2 horas, 3 horas. Porque isso vai te ajudar muito. As orações de hoje são os milagres de amanhã. Ora, para você vencer as investidas do diabo. Ora, minha irmã. Ora, meu irmão, ora. Vive em oração. De manhã, né? Acorda às 7 horas. Vai até às 9 em oração. Acordou às 7. Vai até às 10 horas de joelho. Vai de joelho até às 10. Faz isso pelo menos uma vez por semana. No domingo. Se vai, tem coisa mais cedo, acorda mais cedo. Acorda às 6 horas. Coloca o joelho 6 horas. E vai até às 9, 3 horas de oração. Ô, glória! Você vai ver como você vai ser fortalecida. Você vai ver a diferença na tua vida espiritual. Comece a fazer isso. Quer saber de uma, pastor? Eu vou começar a tirar 3 horas domingo. Domingo eu vou acordar 6 horas e vou orar até 9 horas. 3 horas de oração, pastor. Eu vou dar ouvido. Faça isso para você ver. Você vai ver que benção. Você vai ver que como vai mudar. As madrugadas, pastor, eu vou tirar pelo menos 1h30. Pelo menos 1h30. Pelo menos uma vez na semana. Mesmo que eu trabalhe, é corrido. Mas pelo menos uma vez por semana eu vou orar 1h30. Porque eu estou na frente de uma obra. Então eu preciso orar. Porque se eu não orar, como é que eu vou vencer? Como eu vou vencer se eu não orar? Amém, meus irmãos? Irmão, tem 10 pessoas. Deus tem uma bênção muito grande para 10 pessoas. Deus tem uma bênção muito grande para 10 pessoas. Irmão, tem 8 pessoas. Deus tem algo na família de vocês. Deus tem uma bênção grande para nossa irmã Suzamar, para nossa irmã Daniela Maria, para a cooperadora Liliane Rodrigues,
e para a cooperadora Neuza Ferreira, e para a cooperadora Priscila Ferreira. Deus tem algo muito grande para entregar para vocês. A nossa irmã Elisângela Nunes, a nossa irmã Duzângela Pereira, a nossa irmã Ana Carolina, a nossa irmã Ivonete Silvia. Deus está jogando uma barreira por terra contra a vida de vocês. A nossa irmã Raquel Abreu Rodrigues, a cooperadora Priscila Ferreira, a nossa irmã Graucimar. Eu vi a Deus assinando papéis em favor de vocês. O nosso irmão Gilson Ferreira, a nossa irmã Bruna Viviane. Eu vi a Deus entrando com providência. Orabassuri Bicrama Labasterbias. A nossa irmã Raquel Abreu Rodrigues, a nossa irmã Letícia Silvia, continua na oração. Deus vai fazer algo por vocês e pela família de vocês. A cooperadora Priscila Ferreira, o cooperador Marcos Mendes, o nosso irmão William Manuel. Eu vi a Deus colocando um presente na mão de vocês. Louvado seja Deus. A cooperadora Neuza Ferreira e a cooperadora Liliane Rodrigues. A cooperadora Neuza Ferreira para o seu esposo e para o seu filho Mateus, para o seu filho Marcos. Deus está entregando uma bênção para você, para o seu esposo e para o seu filho Marcos, para o seu filho Mateus. A cooperadora Liliane Rodrigues, Deus está entregando uma bênção para você, uma bênção para a sua mãe e uma bênção para o seu pai. Louvado seja Deus. Oribicram alabasterianda labaia. A nossa irmã Suzamar. Eu vi a Deus entrando dentro da tua casa, irmã Suzamar. E eu vi a Deus traçando um plano na vida de alguém da tua família, debaixo do teu telhado. Eu vi a Deus traçando um plano. Deus tem um plano para realizar na vida de alguém debaixo do teu telhado. Debaixo do telhado é pessoa que mora dentro da tua casa. Aleluia, glória a Deus. Oribicram balamasterbia. A nossa irmã Maria Soleridade. Em virtude de uma posição, irmã, que você tomou. Em virtude de uma posição que você tomou. Não precisa eu falar o beabá aqui. Em virtude de uma posição que você tomou, Deus manda te dizer, Ele vai fazer você mais do que uma vitoriosa. Mas continua nesse propósito, minha irmã Maria Soleridade, continua firme, porque Deus é contigo. A nossa irmã Miriam Silvia, a nossa irmã Miriam Silvia Alves, e o nosso irmão Vitor Santo, e a irmã Ivonete Silvia. Eu via Deus fazendo algo em alguém da tua família. Eu via Deus fazendo algo em alguém da sua família. Eu via Deus dando um livramento para Campinas e para Caconde. Moradores de Campinas e Caconde. Um vento, irmão, um vento que ia arrancar telhado. Um vento que ia derrubar casa. Um vento que ia jogar placa, aquelas placas de padaria, de mercado, ia voar longe. Árvores ia cair, fios elétricos. Ia até mortes acontecer. Mas Deus está dando um grande livramento para a cidade de Caconde e para a cidade de Campinas. A nossa irmã Elisângela Nunes. A nossa irmã Elisângela Nunes. Deus vai libertar alguém da sua família, minha irmã. Deus vai libertar alguém da sua família. Glória a Deus, orianda labaias. Oripalabassuribicanda lamasterdas. Ramanda rabacanda ramanás.
o cooperador Marcos Mendes e o seu filhinho Manuel. Deus está dando uma vitória para vocês. E além da vitória que Deus está dando para o cooperador Marcos Mendes e para o seu filho Manuel, Deus também está dando um livramento para o Manuel. O bracinho esquerdo da Débora, eu vejo Deus fazendo uma obra no braço esquerdo da Débora. Eu não sei se tinha algum problema no braço ou ia surgir algum problema, mas Deus está fazendo uma obra no bracinho esquerdo da Débora, a filhinha do cooperador Marcos e a cooperadora Priscila. Eu vejo Deus dando um livramento para a cooperadora Geovânia, lá na padaria. Eu vi uma correria lá na padaria, Deus não me deixe falar o beabá. Eu vi acontecendo uma correria lá na padaria. E eu via Deus dando um livramento para a cooperadora Geovânia. Não sei que dia, não sei que hora, mas o livramento está confirmado por Deus. Aqui a cooperadora Neuza está dizendo, pastor, de manhã passou um vento muito forte. Ela está dizendo que passou um vento muito forte lá em Caconde, irmão. De manhã passou um vento muito forte. Deus está dando um livramento aí para Caconde, né? E para o povo de Campinas. Ia ser mais forte do que esse, né? Ia acontecer tragédias. Mas Deus está dando já o livramento. Glória a Deus. A nossa irmã Duzângela Pereira e a nossa irmã Maiara Reis. Eu via Deus colocando uma bênção na mão de vocês. Eu via Deus colocando uma bênção na mão de vocês. Eu quero pedir para os irmãos orar, né, irmão? Em favor de nós. Em favor da concentração. Que nós vamos fazer no meio de março, né? No mês de março. Lá no Paraíba. Né, irmão? Para os irmãos orar para tudo dar certo. Para Deus preparar tudo. Para nós estar lá no Paraíba no mês de março do ano de 2024. Para nós fazer a grande concentração lá no Paraíba. E eu creio que grandes serão as bênçãos, as vitórias lá no Paraíba. Né, irmão? Tem várias pessoas lá no Paraíba sendo curadas do câncer. Várias pessoas, né, irmão? Tem uma mulher também que nós orou e era cancerosa. E através da nossa oração, Deus curou essa mulher. E nós vamos ver se nós gravamos esse testemunho, né? Porque essa mulher parece que ela não tem celular, né, irmão? Então se torna um pouquinho mais difícil. Nós vamos ver um dia certinho que vai dar para a cooperadora Liliane ir lá, juntamente com a Letícia, né? Ir lá na casa desta mulher. E aí dá certo para nós ligar para gravar o testemunho. Glória a Deus, multidões, né, irmão? Deus está operando um milagre, né? Que maravilha. Nós vimos, né, irmão? Que milagre tremendo também, né? Da missionária Simone Miranda. Irmão, quantos milagres a missionária Simone Miranda tem recebido aqui na nossa live. Ela tinha aquele algo no umbigo, lembra? Que Deus revelou que eu vinha puxando uma linha preta do umbigo dela. Que ela já vinha fazendo tratamento, que cheirava até mal. E era um caroço que ela tinha no umbigo. E Deus curou ela. E ela sofria, ela gemia de dor. E agora, por fim, ela tinha o caroço maligno do câncer na cabeça. Né, irmão? Olha só, irmão, escuta só como foi. No testemunho que ela deu, ela não contou os detalhes. Ela não contou os detalhes. Quando eu entrei no privado dela para orar, imediatamente Deus revelou, irmão, Deus falou para mim. Deus não falou se era alguém da família ou se era ela. Ali Deus não falou ainda, eu entrei no privado dela e falei, missionária Simone Miranda, eu estava orando aqui, eu não sei se é você, se é alguém da família, mas que tem um caroço canceroso no meio, bem no centro da cabeça. Mas Deus fala que vai curar. Escuta só. E ela estava fazendo tratamento, irmão. E a filha dela, nesse meio tempo, pediu para ela entrar no nosso privado e pedir oração. Porque até revelações, não foi uma, duas.
foram dadas revelações que ela ia morrer no ano passado, devido a esse caroço. E ela, irmão, já estava, metade do corpo dela estava paralisado. Quando ela ia conversar, ela começava babando. Ela começava babando, ela perdia a consciência. Tinha dia que ela dormia muito e tinha dia que ela não dormia mais. E ela foi levada nos braços da filha dela, lá para o hospital de Ribeirão, né? Que ela mora do lado do Ribeirão, ela mora ali em Braddock. Ela mora do lado, Braddock fica do lado de Ribeirão Preto. E ela já estava com o pé dentro da cova. E já tinha tido revelação que ela ia morrer, que Deus ia recolher ela. A filha dela, a Clarice, ficou desesperada. E pediu para ela entrar no meu privado. Olha só, irmão, a importância da gente ser um homem de Deus. A filha dela falou, entra no privado do pastor Marcos Venâncio. O que Deus falar para ele que vai acontecer, vai acontecer. Olha só. E assim que ela entra, irmão, e nós entramos no privado dela para orar. Deus falou para ela, fala dessa maneira. Eu estou falando do jeito que Deus mandou eu falar. Eu não posso aumentar. Porque ai de eu aumentar o que Deus não falou. Deus falou, fala para ela dessa maneira. O meu Deus, o teu Deus está entrando com providência. Mesmo que houve revelações que você ia morrer. Mesmo que os médicos desenganou você. Mas o meu Deus está dizendo que você não vai morrer. E nisso que eu entro no privado dela e começo a fazer uma campanha. Aquele lado dela que era paralisado, o orto normal. Ela que falava babando. Que já perdia a noite de sono. Agora dorme normal. Já está até pregando a palavra de Deus. A missionária Simone Miranda, irmão. Ela tinha, irmão, que trazer a nossa live na palma da mão. Ela tinha que ser muito grata a Deus por esta obra. Ela tinha que ajudar nós a divulgar os testemunhos. Porque, irmão, o que ela tem recebido na nossa live, olha, irmão, é coisa fora do comum. Então ela tinha que ajudar nós a compartilhar as lives. Ela tinha que convidar as pessoas, porque, irmão, ela recebeu muitos milagres aqui na nossa live. Só o caroço que ela tinha no umbigo, que cheirava mal, a filha dela que tinha que cuidar. Tinha que pegar um algodão com metolate, com álcool. E doía, ela sabe o que ela passava. E ela foi curada aqui na nossa live. E fora os outros livramentos que Deus tem dado. E agora praticamente Deus ressuscitou ela. Porque tinha várias revelações que diz que ela ia morrer. Ela sabe disso. Ela sabe muito bem, irmão. Ela sabe muito bem, a família dela sabe. Se Deus não tivesse me usado, infelizmente ela ia morrer. Essa é pura realidade. Essa é pura realidade. Não devemos tampar o sol com a peneira. Mas se Deus não me usa, ela sabe. E a família dela sabe que ela ia morrer. Ela sabe muito bem que ela ia morrer. Porque ela já estava morrendo. Ela já estava morrendo. Se nós não entramos no privado dela e fazer uma campanha por ela, ela ia morrer. Ela ia morrer. Então, irmã, é uma pessoa que tem que ajudar nós a divulgar os trabalhos. Porque o que eu peço é isso. Deus curou você, libertou você, estava entre a vida e a morte. Então ajuda nós a divulgar esse trabalho para que outras pessoas também sejam curadas. Para que outras pessoas também sejam livres. Olha que milagre extraordinário ela recebeu. Olha, irmão, que bênção. Que milagre profundo. Louvado seja Deus. Glória a Deus, porque se não fosse Deus, né, irmão, hoje, ela não estaria nem viva mais. Se ela tivesse viva, ela ia estar em cima de uma cama. Ai, ai. Ela já começava babando. Tinha dia que ela dormia muito. Tinha dia que ela não dormia mais nada. Ela já estava variando. Era levado nos braços da filha dela para o hospital. O caso dela era sério. Era câncer maligno na cabeça. Ela já estava com o pé dentro do caixão. Olha que milagre extraordinário.
Que milagre tremendo. Então, irmã, ela tinha que ajudar nós, tinha que divulgar o trabalho, né? Mandar o link do nosso canal para as pessoas entrar, para outras pessoas ser curadas, ajudar nós. Né, irmão, que nós estamos aqui, nós não cobramos nada de ninguém, irmão. Cobramos nada de ninguém. Nós fazemos campanha. Quando nós vemos que o caso é sério, nós entramos no privado e faz campanha em favor da pessoa. Que nem ela, nós fizemos uma campanha de 7 dias. E assim que nós começamos a fazer campanha, hoje ela não sente mais aquilo. Hoje ela não sente mais nada. Que ela mesmo sabe que ela está curada. Ela mesmo sabe que ela está curada, ela não sente mais nada. Então, por gratidão a Deus, né, irmão? Opa, não custa, né? Eu divulgar os trabalhos, colocar nos meus status, né? Os testemunhos do pastor, né? Mandar nos grupos, não custa nada. Não custa nada, o pastor não cobrou nada. Né? Olha, meu Deus. Porque quantas outras pessoas também estão no mesmo estado? Está sofrendo a mesma coisa. E através de nós compartilhando, as pessoas serão curadas. Louvado seja Deus, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fica todos na paz. A paz que eu sinto agora não é passageira, é dada por Jesus e dura a vida inteira. Falando nisso, irmão, domingo agora, amanhã, domingo, nós vamos varar a madrugada, 3 noites. A campanha, por essa causa eu me ponho de joelho. Eu vou varar 3 madrugadas, da meia-noite às 7 horas da manhã, em favor de todos os dizimistas e todos que fizeram o voto de Jacó. Então eu vou orar da madrugada domingo para segunda, segunda para terça e terça para quarta. 3 madrugadas na direta. Às 23h40, amanhã, 23h40, nós já entramos ao vivo, colocando o testemunho. Meia-noite nós entramos na live em oração, né? E nós vamos dar live até uma 00h40. Depois nós saímos da live em particular, nós vamos até às 7 horas da manhã, amém? A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Enilde Caconde, a nossa irmã Isabel Semesato. Deus abençoe todos de Caconde, a cooperadora Priscila, o cooperador Marcos, o Manuel, aleluia, a Débora, aleluia, aleluia, o Gabriel. Deus abençoe, né? O nosso irmão José Divino, o esposo da cooperadora Neuza Ferreira, o Marcos, o Mateus. O Mateus muito tem ajudado nós. Que Deus recompense cada um de vocês, amém? Que Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Vocês são uma bênção na minha vida. Que Deus abençoe todos vocês, todos vocês, todos vocês, amém? Todos vocês, todos. Irmã Suzamar, cooperadora Liliane, irmã Duzângela, irmã Ana Carolina, irmã Elisângela Nunes, irmão Issudia, Ilcio Rosa, irmão Vitor Santo, irmã Bruna Santo, irmã Miriam Silva, todos vocês, Deus abençoe. Fica todos na paz do Senhor Jesus.